Olá, pessoal. Na nossa aula online da semana passada, nós falamos sobre as doenças hepáticas biliares. A gente deu início ao conteúdo, mas não deu tempo terminar. Então, ficou faltando esse videozinho, onde eu vou continuar falando sobre as doenças que atingem o sistema hepatobiliar, mas agora a gente vai falar um pouquinho das colecistites, né? As colecistites, como o nome já diz, é uma inflamação da vesícula biliar. E ela pode ser da forma aguda, forma crônica, ou uma forma que a gente chama de aguda superposta à crônica, que é quando as pessoas já tinham, né, a forma crônica, mas houve algum acontecimento que desencadeou um episódio agudo. Muitas vezes a colecistite ela vai estar associada aos cálculos na vesícula. Em 90% dos casos vai existir essa correlação, essa colecistite ela vai ser causada por obstrução. Mas isso não significa que só possa ser causado pelos cálculos biliares. A colecistite aguda ela é dividida em dois tipos, a calculosa e a acalculosa, né? A colecistite aguda calculosa, como o próprio nome já diz, é quando existe ali a presença dos cálculos. E essa presença desses cálculos, né, vai levar, é o principal desencadeador, né, desse processo inflamatório que vai estar acontecendo na vesícula biliar. Essa colecistite aguda calculosa, ela vai ter uma associação, né, de três fatores muito importantes, que é o fator químico, o fator inflamatório e o fator mecânico. O fator químico vai se dar principalmente pela ação das fosfolipases, certo? Como aquele líquido biliar, ele vai ficar ali na vesícula por mais tempo, né? Principalmente se esse cálculo ele estiver impedindo algum ducto, né? Então, vai ficar por mais tempo. Essas fosfolipases, elas vão agir, né? Hidrolisando essas lectinas lumiais, e quando essas lectinas lumiais elas são hidrolisadas, elas se transformam em lisolectinas tóxicas. E é importante a gente ressaltar que isso vai acontecer, né, comumente, em baixas quantidades. Mas como vai estar acontecendo ali um bloqueio, né, uma diminuição da passagem, esse fator ele vai ser aumentado. Essas lisolectinas tóxicas, elas vão acabar causando danos ali naquela camada de muco que protege a vesícula biliar e vai acabar expondo aqueles tecidos, né? E ali vai acontecer um processo inflamatório por causa dessas lisolectinas tóxicas que vão atingir esse tecido e que vai desencadear, né, a liberação de prostaglandinas, aumentando ainda mais esse processo inflamatório. E o fator mecânico, que vai estar relacionado desde o início, né? Ele pode estar associado a essa questão do aumento de tempo, né, daquele líquido biliar ali naquela vesícula biliar, porque muitas vezes ele pode estar bloqueando, o cálculo pode estar bloqueando a saída desse líquido e também vai levar a alterações da motilidade da vesícula biliar e juntamente com esse fator químico e com esse fator inflamatório, vão causar, né, uma distensão e um aumento da pressão dentro da vesícula biliar. E isso tudo é o que vai acontecer, aquelas características, né, comuns à colecistite, que é a dor, a náusea, né, o incômodo na região, as cólicas, né, naquela região, que vão ser causadas por esses fatores. Já a colecistite aguda acalculosa, a gente não tem tantas informações assim sobre elas, né? Mas acredita-se que a principal causadora, né, desse episódio é a isquemia. Ali próximo à vesícula biliar, a gente vai ter a artéria cística, que é uma artéria que ajuda na circulação, que irriga o tecido da vesícula biliar. E acredita-se que algumas coisas, né, podem causar uma isquemia, um bloqueio na passagem de sangue para a vesícula biliar. E isso vai gerar um processo inflamatório e, né, possivelmente pode ocasionar um edema na parede da vesícula biliar. E isso vai levar a uma estase da vesícula, né, a uma parada de funcionamento
E essa parada de funcionamento ela vai contribuir para que aconteça a deposição de microcristais de colesterol, que não vai ser o suficiente para a formação de pedras de colesterol, né, de cálculos, porém engrossam aquele líquido biliar, o que faz com que nesses casos se chame de lama biliar, porque essa bile ela vai ficar mais viscosa. E essa lama biliar, né, junto com esse processo inflamatório, também vai dificultar a saída dessa vesícula biliar, pode também aumentar a pressão dentro do lúmen da vesícula biliar e também vai levar àquelas mesmas sintomatologias, né? Que a gente vai falar um pouquinho agora. Os aspectos clínicos das duas tipos de colicistite, eles são os mesmos, né? Eles vão ser associados principalmente à dor na região e pode ter outros sinais, como uma febre leve, né? Que são sinais inflamatórios. Pode acontecer a anorexia pela dificuldade de absorção de alimento, né, e pelos vômitos também que são causados, que podem ser causados pela colicistite. Podem ter sintomas mais gerais, como a taquicardia e a sudorese, e também, né, é comum que se tenha náusea. A maioria dos pacientes, né, com colecistite, seja ela acalculosa ou acalculosa, eles não irão apresentar icterícia, mas quando aparece, geralmente está mais associado a uma obstrução do ducto biliar, o que está mais ligado à colecistite aguda com presença de cálculos, né, da forma calculosa. Pode haver uma leucocitose, né, por causa do processo inflamatório, e geralmente a colicistite calculosa aguda, né, com a presença de cálculo, ela pode constituir-se como uma emergência cirúrgica, porque há o bloqueio, às vezes completamente, né, e isso vai levar a episódios de dor bem mais agudos e que precisa de uma resolução imediata. E os sintomas clínicos relacionados à colicistite aguda acalculosa, apesar de muitas vezes eles serem mais leves, eles são mais insidiosos, né? Então eles voltam a aparecer. Independente da forma de colicistite, seja ela calculosa ou acalculosa, essas colicistites elas podem evoluir para a colicistite crônica. A colicistite crônica ela pode ser sequela de surtos repetidos de colicistite aguda leve e severa, mas geralmente quando ela aparece, né, quando ela é diagnosticada, pode não haver sinais anteriores aparentes. Então, aquela pessoa pode não saber que estava, né, com uma inflamação da vesícula biliar. Geralmente, ela também vai estar associada à colelitíase, ou seja, aos cálculos, né? E em aproximadamente 1/3 pode haver a presença de micro-organismos, principalmente a E. coli e os enterococos. Acredita-se que esses dois micro-organismos são os mais comuns pela proximidade ali da vesícula com os intestinos e com esse fluxo sanguíneo, né, que liga muito bem os intestinos à região portal, o que pode facilitar com que esses micro-organismos eles acabem migrando. Os sintomas da colicistite calculosa crônica são bem parecidos ao da forma aguda, mas geralmente eles são menos notáveis. Isso é o que contribui, né, para que aquela forma ela fique, aquele problema ele perdure por tanto tempo e se torne crônico. Geralmente só se descobre uma colicistite crônica após um episódio de agudização. E aí faz-se a cirurgia para retirada da vesícula e quando faz essa cirurgia é que se percebe que aquele tecido ali ele tem sinais de uma lesão crônica, ou seja, de uma lesão que vem acontecendo há muito tempo, né, e que sofreu um episódio de agudização, e esse episódio é que levou ao desenvolvimento daquela dor mais aguda e levou até a retirada cirúrgica. Mas de forma geral, os sinais eles são pouco notáveis e por isso, né, que também o paciente fica tanto tempo com aqueles cálculos, né, e com a vesícula biliar. As complicações das colicistites, elas servem para todos os tipos de colicistite, certo? Mas é claro que nas colicistites crônicas, a probabilidade de acontecer,
né? Alguns danos mais severos acaba sendo maior. Pode acontecer uma superinfecção bacteriana que pode levar a sepse, certo? Pode acontecer perfuração, aparecimento de fístulas ou rupturas da vesícula biliar. Esses sinais eles ainda são mais agravados quando existe uma infecção bacteriana, porque pode ser uma das coisas que leve à sepse, né? E também existem os riscos de hemorragia associados a isso. Pode acontecer o agravamento de condições médicas que já existem nesses pacientes, podem levar a um maior risco do desenvolvimento também de câncer de vesícula biliar, certo? Então, essas são as principais complicações relacionadas às inflamações da vesícula biliar. Agora eu vou falar um pouquinho dos exames laboratoriais, mas é bem geral, não é só, né? Eu não estou falando aqui só para a vesícula biliar, estou falando no geral de função hepática, porque a gente já teve, né, na aula anterior falando sobre as doenças relacionadas ao fígado. Vocês devem ter visto esses exames mais detalhadamente com a Lenice, né? Então eu vou falar só de uma forma geral quais são os principais exames laboratoriais utilizados para detectar problemas de função hepática. Geralmente eles ficam divididos, né, em algumas categorias, como os que verificam a integridade dos hepatócitos, ou seja, se existiu alguma lesão, né, naquele hepatócito, naquela célula que constitui, naquela principal célula que constitui o fígado, né? Esses exames são o aspartato aminotransferase, AST, que antigamente era conhecido como TGO, alanina aminotransferase, o ALT, que era conhecido como TGP, e a desidrogenase láctica, que também ela pode ser um indicador da integridade dos hepatócitos. Como exames que são utilizados para perceber a função excretora biliar, né, e aí esses estão mais relacionados também à vesícula biliar, nós vamos ter a bilirrubina sérica, né, que pode ser dosada total, e as frações. As frações elas vão ajudar também a perceber se esse problema é só nos ductos, né, ou envolve também o próprio fígado. Pode-se fazer a dosagem de bilirrubina urinária, a dosagem de fosfatase alcalina e de gama-glutamil transpeptidase sérica, né, que a gente chama de GGT. Esses são bons sinalizadores de função excretora biliar. E outros exames que são de função dos hepatócitos, né? É bom a gente diferenciar que nem sempre um hepatócito que está íntegro, ele está funcional. Então, existem alguns exames que também analisam essa questão da função dos hepatócitos. Porque você pode ter os hepatócitos íntegros, né, sem alteração nesses exames, e mesmo assim a sua função está comprometida. São mais raros os casos, mas pode acontecer. Esses exames de função dos hepatócitos vão ser principalmente a albumina sérica, fatores relacionados à coagulação, que podem ser produzidos pelo fígado, e a amônia sérica, porque é o fígado que faz a conversão de amônia em ureia para essa ser excretada. Então, quando a gente tem altos níveis de amônia sérica, né, pode ser um indicativo de que esse fígado ele não está realizando as suas funções. Então, era isso, certo? O complemento da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.